Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear e hoje a gente dá continuidade ao assunto sistemas de equações lineares. Então pessoal, hoje nós vamos falar sobre sistemas de equações lineares, continuar falando sobre sistemas de equações lineares. A segunda parte desse tópico, dessa aula, a gente vai tratar sobre sistemas de equações que nós chamamos de quadrados. São aqueles que têm o mesmo número de equações lineares e variáveis, certo? Por isso, sistemas quadrados. Existem alguns métodos para se resolver esse tipo de sistema. E aí a gente pode citar o método da matriz inversa, no qual você precisa calcular a matriz inversa dos coeficientes das variáveis. Existe o método chamado regra de Cramer, que é baseado no cálculo do determinante. E esses métodos nada mais são do que uma pura aplicação de fórmula para resolver sistemas de equações lineares quadrados, certo? São métodos que funcionam para matrizes de coeficientes de variáveis quadradas, exatamente porque somente no caso de matrizes quadradas a gente tem a matriz inversa e a gente pode calcular o determinante, portanto a gente pode aplicar esses dois métodos. Existe um método mais geral, que é chamado método de Gauss-Jordan, que é baseado na triangularização daquela matriz de coeficiente de variáveis. E é esse método que a gente vai prestar mais atenção na aula de hoje. Esse vídeo é sobre a resolução de sistemas de equações lineares quadrados, usando então o método de Gauss-Jordan. Muito bem, e como funciona então o método de Gauss-Jordan? A estratégia básica desse método é substituir um sistema cheio de variáveis, ou seja, uma matriz de coeficientes de variáveis bem cheia de números, por um sistema equivalente que seja mais simples, mais fácil de resolver. Um exemplo disso que eu estou falando. Se a gente tiver aqui um sistema de equações, aqui em três variáveis, né, x1, x2 e x3. Se eu quiser resolver esse sistema, eu posso, através daquelas operações elementares que a gente falou no último vídeo da última aula, né, transformar esse sistema num sistema equivalente que seja mais fácil, como, por exemplo, um sistema que tenha essa forma. Ó, reparem que na primeira equação eu tenho apenas a variável x1, na segunda equação apenas a variável x2, na terceira equação apenas x3, e isso me leva a um sistema cuja solução já está aqui, ó, diretamente colocada, está explícita, certo? Se a gente fosse reescrever esse sistema na forma matricial, né, na forma aumentada, reparem que esse meu primeiro sistema de equações aqui, na forma aumentada, eu teria aqui em primeiro lugar, as três primeiras colunas com os coeficientes das variáveis x1 na primeira coluna, x2 na segunda coluna e os coeficientes da variável x3 na terceira coluna. E na quarta coluna, a gente tem aqui os termos constantes. O mesmo sistema pode ser reescrito, né, um sistema equivalente, cuja a forma pode ser a seguinte. A matriz de coeficientes de variáveis pode ser transformada numa matriz identidade e, dadas as operações elementares necessárias, esses termos constantes vão ser transformados em outros termos constantes, por isso que a gente colocou aqui em termos genéricos, né, como A, B e C. Basicamente é isso que o método de Gauss-Jordan vai fazer, pegar um sistema de equações, cuja a matriz de coeficientes de variáveis é uma matriz cheia, e transformar num sistema equivalente, aonde eu tenho a matriz de coeficientes de variáveis transformada na minha identidade. E isso, então, no momento que a gente reescreve o sistema de equações, ele permite que a gente obtenha já explicitamente o valor da variável x1, da variável x2 e da variável x3.
E aí, lembrando quais são as operações que nós podemos aplicar àquela matriz de coeficientes de variáveis, né, aquela matriz aumentada, quais são as operações elementares que a gente pode aplicar de forma a obter um sistema equivalente, ou seja, obter um outro sistema cuja a solução seja a mesma. E aí, na aula passada, nos vídeos anteriores, a gente viu que as operações elementares não modificam a solução desse sistema de equações. Portanto, a gente pode aplicar essas operações elementares de forma a modificar aquela matriz de coeficientes de variáveis e transformá-la numa matriz identidade. Lembrando, quem são as três operações elementares? A primeira delas, a gente pode substituir uma linha daquela matriz aumentada ou, equivalentemente, uma equação do meu sistema de equações pela soma desta equação ou desta linha com um múltiplo de outra linha ou de outra equação, certo? Então, essa é a primeira operação elementar que eu posso aplicar no meu sistema e não modificar a sua solução. A segunda é mais simples, simplesmente trocar duas linhas de posição não vai alterar a solução do meu sistema de equações. Eu posso pensar isso tanto em relação à matriz aumentada quanto ao sistema de equações. Se eu trocar duas equações de posição, isso não vai alterar a solução do meu sistema. E a terceira e última operação é uma mudança de escala, ou seja, se eu multiplicar toda uma equação por uma constante, o que seria o equivalente a multiplicar toda uma linha daquela matriz aumentada por uma constante não nula, isso também não modifica a solução do meu sistema. Então vamos tentar aqui, pessoal, colocar uma receita para vocês aplicarem esse método. Então o primeiro passo aqui, a gente vai colocar os coeficientes das variáveis do meu sistema em uma matriz, certo? Dessa forma. Colocando então na matriz ampliada do sistema. Então, as primeiras colunas são os coeficientes das variáveis e a última coluna são os termos constantes do meu sistema, são aqueles que estão à direita das equações. Bom, feito isso, a gente vai transformar por meio dessas operações elementares essa matriz de coeficientes das variáveis na matriz identidade, certo? Onde a gente vai aplicar as operações elementares simultaneamente a todas as colunas da matriz, certo? Tanto os coeficientes de variáveis quanto os termos constantes. Feito isso, a gente vai aplicar as devidas operações elementares de forma que esses termos, então, fiquem transformados na minha matriz identidade. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre essa nomenclatura, né? Na verdade, essa matriz aqui a gente chama de matriz escalonada reduzida, que é uma matriz cujo os primeiros termos não nulos de cada linha são iguais a 1 e todos os demais termos da mesma coluna são nulos, certo? Mas a gente volta nesse assunto aí mais adiante. Então, basicamente, é essa receita que a gente vai aplicar. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nesse exemplo. Como é que a gente faria para resolver esse sistema de equações, então, pelo método de Gauss-Jordan? Primeiro passo, a gente já colocou ele na forma da matriz ampliada. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos fazer um passo a passo aqui no nosso quadro branco. Então, eu coloquei a matriz ampliada. E vamos usar as operações elementares, então, para transformar essas três primeiras colunas da matriz numa matriz identidade. Então, a dica que eu dou é a seguinte: a gente primeiro vai olhar para a primeira coluna dessa matriz e vamos primeiro transformar essa primeira coluna na primeira coluna da matriz identidade. Então, reparem, vamos olhar para a primeira coluna, primeira linha, esse termo já é 1. Já é igual ao da matriz identidade, então a gente não tem que se preocupar com ele. O segundo termo aqui, a segunda linha dessa primeira coluna, também a gente tem um 0 que é igual ao da matriz identidade, então a gente também não precisa se preocupar com ele. Então a gente já vai pular aqui para esse
termo da terceira linha. E é ele que a gente vai agora transformar em zero. Como é que a gente pode usar uma operação elementar para transformar esse termo em zero? Então, a gente vai usar aquela operação que diz o seguinte: eu vou somar a essa terceira linha um múltiplo de uma outra linha. E aí a dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: sempre que a gente tiver na primeira coluna, né, esse termo aqui está na primeira coluna, portanto, eu vou usar a primeira linha como elemento para somar a esses termos aqui, para transformar esse termo em zero. Então, eu vou somar um múltiplo da primeira linha a essa minha terceira linha com o intuito de transformar isso em zero. O que eu deveria multiplicar a primeira linha, que quando somado, então, transformaria isso em zero? No caso, o termo da primeira linha é 1. Se eu multiplicar esse termo por 4 e somar a essa terceira linha, eu vou ter um zero aqui. Então, é isso que eu vou fazer com todos os termos dessa linha. Eu vou transformar essa terceira linha, cada termo dessa minha terceira linha vai ser transformado na seguinte soma. Eu vou pegar o próprio termo da terceira linha e vou somar um múltiplo da primeira. Esse múltiplo é o 4, certo? Se a gente fizer isso, então, para todos os elementos dessa linha, eu vou ter a seguinte matriz equivalente aqui. Vamos escrever como é que vai ficar essa matriz. Se a gente colocar aqui, então, a primeira e a segunda linha vão ficar iguais, né? Então, a gente só copia. Eu não alterei nem a primeira nem a segunda linha. E a terceira linha, então, eu vou somar a esse menos 4 o 1 multiplicado por 4. Então, vai ser 4 vezes 1 menos 4, 0. A mesma coisa eu vou fazer com os demais termos, sempre com o respectivo termo, né, da mesma coluna. Então, eu vou ter aqui 5 mais 4 vezes menos 2. 4 vezes menos 2, menos 8. Mais 5, menos 3. Depois, para a terceira coluna, eu vou ter 9 mais 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4. Mais 9, 13. E aqui, menos 9 mais 4 vezes 0. Portanto, menos 9. Pronto. A primeira operação elementar a gente aplicou. E reparem que a gente já transformou essa primeira coluna aqui na coluna igualzinha à coluna da minha matriz de identidade. Próximo passo, vamos agora olhar para a segunda coluna dessa matriz. E aí, o primeiro passo aqui, quando a gente olhar para essa segunda coluna, a dica que eu dou também é olhar para o elemento da diagonal principal dessa coluna. A gente vai, por facilidade, isso não é uma regra, é uma dica para vocês, eu acho que fica mais fácil, os cálculos se tornam mais fáceis se vocês pegarem esse termo aqui da diagonal principal, ó, né? Aqui a gente tem a matriz de coeficientes, que é uma matriz 3×3, na diagonal principal aqui a gente tem esse termo 2. Fica sempre mais fácil se o primeiro passo de vocês, quando chegarem na coluna, for transformar esse termo aqui em 1. E nesse caso, para esse termo ficar transformado em 1, o que a gente vai fazer é dividir toda essa linha aqui por 2. Portanto, se a gente pegar toda a linha 2 e dividir por 2, a gente vai ter a seguinte matriz equivalente, né? Que a gente vai ter outra matriz equivalente. Então, a primeira e a terceira coluna vão continuar iguais, e a segunda coluna, a primeira e a terceira, as linhas, né, vão continuar iguais, e a segunda linha a gente vai dividir por 2, então vai ficar 1, menos 4, 4, a terceira linha a gente não fez nada, pronto. E agora? Agora a gente vai continuar aqui, vamos continuar olhando aqui para essa segunda coluna, e o próximo passo, a gente já transformou o termo aqui da diagonal em 1,
Agora a gente vai olhar para os demais termos dessa coluna, que são o menos 2 e o menos 3. Esses dois termos a gente vai zerar, vai transformar em zero. E aí vamos voltar para aquela dica que eu dei anteriormente. A gente está agora zerando os termos da segunda coluna, portanto, a linha que a gente vai somar múltipla, né? Que a gente vai somar cada uma dessas linhas aqui, vai ser a segunda linha. É a segunda linha que a gente vai usar como soma para zerar esses termos da segunda coluna. Então, no caso da primeira linha, quem é que eu vou transformar aqui? A linha 1, todos os elementos da linha 1, eu vou substituir por quem? Eu vou substituir pela soma dos termos da linha 1 mais um múltiplo da linha 2. Já que eu estou na segunda coluna, são os termos da segunda coluna que eu estou zerando, então eu vou usar um múltiplo da linha 2. Que múltiplo é esse no caso da primeira linha? Eu quero zerar o menos 2, então eu vou multiplicar essa linha 2 por 2. Que dessa forma, somando a esse menos 2, eu vou ter um zero. Então, nesse caso, é essa soma aqui que eu vou substituir nos termos da linha 1. E na linha 3? No caso, a linha 3, para eu obter um zero aqui no lugar do menos 3, o que eu vou fazer é substituir os termos da linha 3 pela seguinte soma. Os termos da linha 3 mais 3 vezes a linha 2. Dessa forma, quando eu tiver a soma aqui, né, menos 3 mais 3, eu vou ter um zero também. Então, no final das contas, a matriz equivalente que a gente vai ter aqui agora é a seguinte. A gente vai ter a linha 1, aqui a gente vai continuar com 1, né? 1 mais 2 vezes 0, 1. Menos 2 mais 2, 0. 1 menos 8, menos 7. E aqui 0 mais 2 vezes 4, 0 mais 8, 8. A linha 2 se mantém igualzinha. E a linha 3, a gente vai substituir então pela soma dos elementos da linha 3 mais 3 vezes os elementos da linha 2. Então, 0 mais 0 vai continuar 0. Menos 3 mais 3 vezes 1, 0. O 13, a gente vai somar com 3 vezes menos 4, então vai ficar 13 menos 12, que vai ficar 1. E aqui, menos 9 mais 12, vai ficar 3. Pronto. E agora a gente vai olhar para a terceira coluna, né? Então, reparem que olhando aqui para a terceira coluna, o termo da diagonal principal já é 1. Então, eu não preciso dividir essa minha terceira linha, nem multiplicar por nada. A única preocupação aqui é zerar os termos, os demais termos dessa terceira coluna. E aí, aproveitando aquela dica que a gente já falou anteriormente, para zerar os termos da terceira coluna, eu vou operar cada uma dessas linhas com a terceira linha, ou seja, eu vou somar essas linhas um múltiplo da terceira linha, já que eu quero zerar os termos da terceira coluna. Então, no caso da linha 1, esses termos aí vão ser substituídos pela soma dos termos da linha 1 mais 7 vezes os termos da linha 3. E a linha 2 eu vou substituir pela soma dos termos da linha 2 com 4 vezes os termos da linha 3. E aí, vamos ver como é que vai ficar essa matriz, então. A matriz equivalente. Então, aqui a gente vai ter 1 mais 7 vezes 0, 1. 0 mais 7 vezes 0, 0. Menos 7 mais 7, 0. 8 mais 3 vezes 7, ou seja, 8 mais 21, 29. A linha 2 vai ser 0 mais 4 vezes 0, 0. Aqui a linha 2, né? 0. Aqui, 1 mais 4 vezes 0, 1. Menos 4 mais 4 vezes 1, ou seja, menos 4 mais 4, 0. E por último aqui, 4 mais 4 vezes 3, ou seja, 4 mais 12, 16. E
a última linha, a gente não aplicou operação nenhuma, a gente só copia. Pronto! Finalmente temos agora a minha matriz ampliada, onde aqui, ó, aparece aquela matriz escalonada reduzida, que nesse caso aí não é nada mais nada menos que a minha identidade. E se a gente reescrever essa matriz agora na forma de um sistema, a gente vai ver que tem aqui explicitamente a solução para esse sistema, onde x1 é igual a 29, x2 é igual a 16 e x3 é igual a 1. Ou seja, a gente tem o caso aqui de um sistema que tem uma única solução, portanto, ele é um sistema compatível determinado, né? Determinado porque ele tem uma única solução. Então aqui, pessoal, vamos ver o segundo exemplo, onde eu tenho aqui um outro sistema de equações e eu quero saber se esse sistema ele é consistente ou também chamado compatível, ou seja, se ele tem solução. E aí o primeiro passo que a gente viu lá na nossa receita para o método de Gauss-Jordan é reescrever esse sistema na forma da matriz aumentada. Reparem que logo de cara a gente percebe que esse primeiro termo é um zero e isso atrapalha o nosso desenvolvimento. Então, o primeiro passo que a gente vai dar aqui é trocar duas linhas de posição de forma a retirar esse zero aqui dessa diagonal principal. E aí a gente vai, então, trocar de posição a linha 2 com a linha 1. Só inverteu a posição. Então, aí agora a gente já tem um número diferente de zero na diagonal principal. Esse zero já está aparecendo aqui nessa primeira coluna, então o que eu quero agora é transformar esse termo 5 aqui em zero, certo? Bom, eu poderia primeiramente dividir toda essa primeira linha aqui por 2, de forma a ter o primeiro termo igual a 1, isso vai simplificar a transformação desse 5 aqui num número zero, né? Mas eu posso pular essa primeira etapa de dividir essa primeira linha por 2 e já diretamente fazer a operação com essa terceira linha de forma a transformar esse 5 em zero, certo? Isso não está errado, é só o que eu costumo dizer, que transformar a diagonal principal em números, esses números em números 1, simplifica para quem está começando, acho que é um passo auxiliar, importante, né? Mas ele não é necessário, tá? Então, aqui no caso, eu vou transformar diretamente esse 5 aqui em zero. Para isso, eu vou operar lá com a minha primeira linha e, nesse caso, para eu transformar esse 5 em zero, eu vou ter que somar a essa terceira linha a minha primeira linha multiplicada por menos 5 meios, certo? Então, reparem que aqui aparece um número fracionário justamente porque esse meu primeiro termo aqui ele não é igual a 1, né? Por isso que às vezes a gente usa aquele passo auxiliar exatamente para essa soma ficar mais simples. Mas não tem problema, vocês podem fazer direto como está aqui no exemplo. Bom, dessa forma a gente vai transformar essa matriz aumentada nessa matriz equivalente, onde agora a minha primeira coluna tem zeros abaixo da minha diagonal principal aqui. E agora eu vou olhar para a segunda coluna, onde nesse caso aqui o termo que eu vou transformar em zero é o menos 1 meio. Para isso, eu vou operar essa terceira linha aqui com os elementos da segunda linha. Para isso, eu vou vou multiplicar essa segunda linha por 1 meio e somar a essa terceira linha. E dessa forma, a gente vai cair nessa situação. Na verdade, todos esses cálculos aqui eu simplifiquei para diretamente mostrar para vocês que podem ocorrer esse tipo de situação. Ó. E aí, o que acontece? Reparem que na última linha, eu tenho todos os coeficientes das variáveis iguais a zero.
Isso significa o quê? Se eu for transformar essa minha matriz aumentada no meu sistema de equações, vai aparecer aqui que todas as variáveis estão multiplicadas por zero e isso é igual a 5 meios. Ou seja, existe uma inconsistência nesse sistema de equações. Eu não posso ter zero igual a 5 meios, certo? Zero é diferente de 5 meios, portanto, existe uma inconsistência. Ou seja, nessas situações, a gente tem um sistema inconsistente ou incompatível, um sistema que não tem solução. E aí, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês para um outro exemplo, uma terceira situação que pode ocorrer. Vamos dar uma olhada para a matriz aumentada desse sistema, né? E vamos tentar resolver, então, pelo método de Gauss-Jordan. A primeira operação que a gente vai fazer, vamos olhando aqui para a primeira coluna, seria zerar esses dois elementos que estão nessa primeira coluna. O primeiro elemento já é igual a 1 e vamos zerar esses outros elementos abaixo aqui do número 1. Para isso, o que a gente vai fazer? Vamos usar, né, daquela operação elementar que diz que a gente pode somar a essas linhas um múltiplo de outra linha. Como a gente está na primeira coluna, então a gente vai usar a soma do múltiplo dessa primeira linha aqui. Então, essa linha 2, a gente vai substituir pela linha 2, isso aqui a gente vai botar igual, né? Vamos substituir os elementos da linha 2 pela soma da linha 1 multiplicada por menos 3. Dessa forma, eu transformo 3 no zero. Já a terceira linha, os elementos da terceira linha, a gente vai substituir pela soma dos elementos da terceira linha menos 2 vezes os elementos... Aqui eu esqueci o L1, né? Que é menos 3 vezes os elementos da linha 1 e aqui menos 2 vezes os elementos da linha 1. Muito bem, quando a gente fizer essa operação, o que a gente vai obter aqui como matriz equivalente? A primeira linha mantém igual, a gente não fez operação elementar na primeira linha. A segunda linha, a gente vai substituir então por 3, menos 3, 0. Menos 2 é menos 3 vezes 2, ou seja, menos 6 menos 2, vai dar menos 8. Aqui, menos 4 com menos 3 vezes 3, vai dar menos 9. Menos 9 menos 4, menos 13. Menos 38 com mais 9, né? Que menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9. Menos 38 vai dar menos 29. E a terceira linha vai ser 2 vezes menos 2, 0. 4 menos 2 vezes 2 vai dar 4 menos 4, 0. 6 menos 6 vai dar 0. Menos 6 com menos 2 vezes 3 vai dar menos 6 mais 6, 0. E aí, o que aconteceu aqui? Reparem que toda a terceira linha foi zerada. Tanto os elementos da matriz de coeficientes de variáveis como o termo constante. Ou seja, se a gente for voltar agora para o nosso sistema de equações, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer uma das equações, vai aparecer como sendo 0 igual a 0. E isso é consistente, certo? Não tem problema algum, não existe inconsistência nisso, é consistente, 0 é igual a 0. E as demais equações, se a gente for reescrever, vão aparecer aqui x1 mais 2x2 mais 3x3 igual a menos 3. Aqui menos 8x2 menos 13x3, isso igual a menos 29. Então, o que a gente repara? A gente tem aqui duas equações para 3 variáveis. A terceira equação, ela sumiu, ela é múltipla de outra, por isso que ela foi zerada. Então, nesse caso, a gente vai ter um caso de um sistema que ele é compatível, ele tem sim solução, só que são infinitas soluções.
Então, quando essa linha de zeros aparecer no caso de uma matriz equivalente, a gente de cara pode dizer que o sistema é compatível indeterminado. Certo? Então, esse é um exemplo dessa terceira situação. Então, antes de finalizar aqui, pessoal, vou mostrar um resumo dessas conclusões aqui, né, que a gente tirou. Então, reparem que num sistema quadrado, né, onde eu tenho sempre o mesmo número de equações e variáveis, se a minha matriz de coeficientes de variáveis, né, ela não puder ser transformada pelas operações elementares numa matriz triangular, ou seja, ou mesmo numa identidade, então o sistema ele vai ser classificado como incompatível ou como compatível indeterminado. No caso, ele vai ser classificado como incompatível quando a gente tiver uma das linhas, não necessariamente a última, né? Uma das linhas vai aparecer com essa sequência de zeros e a última coluna aqui, ó, que seria o referente ao termo constante, vai ser diferente de zero. E isso vai trazer, então, aquela inconsistência na equação, onde eu vou ter aqui que 0 igual a menos 12, isso é uma inconsistência, não é possível, né? Então, a gente vai ter um exemplo de sistema incompatível. No caso, quando essa linha de zeros aparecer, ó, agora o exemplo da direita, né? Quando essa linha de zeros aparecer, mas no meu termo constante aparecer também um zero, então eu vou ter uma equação que foi completamente anulada, né? Mas ela não é inconsistente, ela é consistente. Aqui eu tenho uma equação que está me dizendo que 0 é igual a zero, ou seja, ela tem consistência. Portanto, nesse caso, a gente vai ter o exemplo de um sistema compatível indeterminado. Ele tem solução e são infinitas soluções que eu tenho para esse sistema. E a gente vai estudar um pouquinho mais esses sistemas no próximo vídeo, que são aqueles sistemas que se classificam aqui como tendo diferente número de variáveis e equações. E o terceiro caso seria aquele onde eu consigo, então, transformar essa minha matriz de coeficientes de variáveis numa matriz identidade. E aí, nesse caso, eu tenho a situação de um sistema compatível determinado. Era isso, pessoal. Por hoje é só. Nos vemos nos próximos vídeos.